de equilíbrio químico. Não, é isso aí mesmo, velho. É esse tipo de coisa. Se for pra gravar de novo, viu, né? Ô, coloquei. Ah, tomar no cu de você. Não levanto mais não. Com isso. Não levanto mais não. Uai, pode ser Vamos lá então. Minha casa foi boa. Na outra aula que a gente está vendo aqui, sobre equilíbrio químico, é o seguinte. A gente viu que tem reação direta, só vai no sentido dos reagentes que geram produto, só que agora a gente sabe que tem reação inversa, que é, entre aspas, do produto volta a ser reagente. Mas a gente separou isso em membro, né? Agora a gente tem que analisar assim, quando é seta dupla. Você tem primeiro membro e segundo membro. Reação direta e reação inversa. Tudo bem, Jordan? Felicidade em aula aqui. Alguns fatores que interferem numa reação, para ela ser no sentido direto ou inversa, concentração, pressão e temperatura. Isso são fatores que interferem na reação. Isso é notório, por um lado, que às vezes a gente tem que aquecer algumas coisas para aquilo dissolver. Isso vai ajudar um fator. Analisando esses fatores, a gente tem o seguinte. Aqui é um exemplo de uma reação química. Onde eu vou falar primeiro da concentração. Concentração é o seguinte. Se eu aumentar a concentração do nitrogênio, você concorda comigo que vai gerar mais produto aqui no segundo membro? Eu estou aumentando mais nitrogênio. Ele vai reagir com mais hidrogênio e vai gerar mais produto. Sim ou não? Sim. Essa é a análise. Se eu adicionar, aumentar a concentração do amônia, NH3, se aumentar a concentração de NH3, você concorda que ele vai gerar muito mais reação inversa, essa dissociação de novo? Sim. Vai gerar isso de volta. Então, de novo, o que é concentração para me alterar numa reação? Aqui a gente vai ver o seguinte, quando a gente pode mexer e favorecer para ser ela mais direta, indo do primeiro membro para o segundo membro, ou quando ela pode ser inversa, indo do segundo membro para o primeiro membro. Como que eu faço para favorecer isso mais? Na concentração, é só aumentar a concentração de um dos dois aqui, ó, no primeiro membro. Aumentar. Aí eu vou ter mais reação direta. Ou eu diminuo aqui no amônio. Eu começo a tirar a concentração de amônia, então eu vou ter mais reação direta, porque aí o primeiro membro tem que reagir mais para ir gerando, porque eu estou diminuindo essa concentração aqui. Para gerar amônia, então eu vou ter que reagir mais. Então vai ter mais reação direta. Agora, para me gerar a reação inversa, ou eu diminuo a concentração dos elementos que estão no primeiro membro, eu diminuo a concentração dele, coloco menos lá. Então vai ter mais reação inversa. Porque qual que é a ideia da reação entrar em equilíbrio químico? A palavra já induz, eles têm quantidades iguais. Então a reação vai sempre trabalhar para eles ficar igualado. Então se a gente for pensar, quando, um exemplo, eu aumento a concentração de amônia, aumentou, ele vai doar mais para cá, para o primeiro membro, para eles tentar ficar igual às espécies. Então se eu aumento a quantidade de nitrogênio, aumentar, ele vai reagir mais com outros hidrogênios que tem lá, para gerar mais NH3, para tentar todo mundo ter o equilíbrio, ser igual dos dois lados, no primeiro membro e no segundo. Então tem como eu escolher, minha análise aqui, se eu faço mais reação direta ou inversa, só mexendo nessas partes aí que eu comentei. Um resumo, tá? São livros. Outro fato que eu posso fazer é mexer na pressão. Pressão você tem um recipiente, vamos imaginar uma seringa, eu acho que é mais fácil de analisar. Isso é a agulha, né? Você tem lá um embolo lá, aí você tem uma reação lá dentro. Vai ter um espaço que tem ar. Se você diminuir o êmbolo, você está diminuindo o volume, você está aumentando a pressão lá dentro. Quando eu aumento a pressão, olha o que acontece. Aqui eu tenho 3 mol, vou descrever aqui. Aqui eu tenho 3 mol e 1 mol.
Aqui eu gerei 2 mol. Em resumo, pressão trabalha em volume. Então só vou considerar quem está gasoso. Aqui todo mundo está gasoso, por isso mesmo. Então eu gerei aqui no total 4 mol de Ka. Você tem 4 mol de Ka para reagir e formar 2 mol de K, correto? Somei 3 mais 1, 4 mol. Eu posso transformar isso aqui em volume. 4V, volume. Para gerar 2V, volume. Quando aumenta a pressão, diminui o tamanho, o volume do recipiente, eu estou lá aumentando a pressão, ela tende, com o aumento de pressão, deslocar para quem tem menor volume. Nesse caso, é do primeiro membro, tem maior volume. Quando aumenta a pressão, ele vai jogar para o lado que tem menos volume. Então, só para acontecer de o segundo membro ter mais volume que o primeiro, pode demais. Aí, na hora que você aumentar a pressão, em vez de ir do primeiro membro para o segundo, ele vai do segundo para o primeiro. Isso vai depender da reação. Vai variar. Mas o contexto geral é, quando você aumenta a pressão, a reação vai de quem tem maior volume para quem tem menor volume. Nesse caso, vai ser direta. Vai de quem tem maior volume, 4V, para quem tem menor volume. Ah, eu queria favorecer essa reação por pressão, onde seja a reação direta. Então, aumenta a pressão. Se você aumentar a pressão, ela vai deslocar tudo para cá. Ó. Vai ter tudo não, né? Não vai ter um limite. Aí você vai começar a deslocar para cá para gerar esse equilíbrio. Vai ter essa distribuição para ter esse equilíbrio de pressão. Então, quando você aumenta a pressão, vai para o lado que tem menor volume. Quando você diminui a pressão, começa a expandir lá o êmbolo, você diminui a pressão, aí é inverso, vai para quem tem maior volume. Aí você consegue fazer a reação inversa. Reação direta, nesse caso, você aumenta a pressão. Perguntas? 2 fatores que eu posso mudar a reação, para ela ser direta ou inversa. Mexendo na concentração, que é mais fácil em análise pensando, porque aí eu quero que ela seja mais direta. Direta nesse sentido, primeiro membro e segundo. Eu diminuo aqui, ó, no segundo membro, ou aumento um dos dois. Aumento um dos dois, então ela vai ser mais direta. Eu posso também fazer por pressão, neste caso, aumentando a pressão. Porque eu tenho 4 volumes de K e 2 de K. Se eu aumentar a pressão, ele tende a ser direta a reação. Se fosse o inverso, 4 e 2, ela tenderia a ser inversa. Outro fato que a gente tem é a temperatura. Aí tem um detalhe. Isso aqui é uma variação de entalpia, né? Quando é menor que 0 ou quando é maior que 0, tem uma diferença aqui. Se liga. Quando você tem uma reação química, direta e inversa, se o ΔH for menor do que 0, esse é o caminho da reação quando ela é exo e endo. Lembrando, na química, para fazer reação química, ou os elementos envolvidos recebem energia para formar as ligações, ou eles doam, um dos dois. Nesse caso aqui, a reação direta ela é exotérmica. O que é exotérmico mesmo? Libera energia. Então, na hora que ela está indo do primeiro membro para o segundo membro, ela está liberando energia. Quando ela está no segundo membro e está voltando fazendo a reação inversa, ela está absorvendo. Tem como eu mexer também com temperatura para favorecer um dos dois lados? Tem. Você concorda que se eu aumentar a temperatura, a reação vai ser mais inversa aqui? Sim. Por quê? Porque o Wendel precisa de calor para reagir. Isso. De novo. Sombrado, né? Se liga. Se eu aumentar a temperatura nessa reação aqui, ela vai ser mais inversa. Porque quando você esquenta algo que precisa absorver, vai favorecer ele. Se você vai lá que essa reação, o lado que é direta, a reação direta, ela não vai acontecer bem. Porque exo precisa liberar energia para o meio. Se você aquece o meio, não vai conseguir liberar a energia dele, cara. Então ela vai ser mais inversa, ela vai ser mais endo, ela vai absorver, então vai ter a reação mais inversa, do segundo meio para o primeiro. O detalhe do ΔT de novo. O detalhe ΔT aqui, ó, envolve ΔH, desculpa, quando é menor do que 0, é exo indo do primeiro membro para o segundo, e indo do segundo para o primeiro.
Quando é maior do que zero, a entalpia aqui, o ΔH, aí já é inverso. Endotérmico é aquelas reações que precisam absorver energia para gerar o segundo membro. Então ela precisa absorver. Aqui nesse caso é inverso. Se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a reação direta. Porque ela não precisa absorver energia para virar o segundo membro endotérmico. Então se eu aquecer o meio, ele vai absorver mais e vai reagir mais para gerar o segundo membro. Então o detalhe nesse caso da temperatura, você tem que olhar isso aqui, ó. ΔH. Se é maior do que zero, endo é do primeiro membro para o segundo, e segundo membro para o primeiro é exo. Se é menor do que zero, é exotérmico do primeiro membro para o segundo, e do segundo para o primeiro é endo. Muda só isso. Ou seja, então se ele é menor do que zero, é exotérmico. Reação direta. A reação direta é exotérmica, quando é menor do que zero. Quando é menor do que E a zero, inversa reação é indireta. quando é maior do que zero, a reação direta é o quê? Endotérmica. A primeira reação que acontece é absorver energia. Ah, então aí Quando é ela sempre tenta entrar em direto. equilíbrio térmico, ela vai liberar energia para voltar. Então aí sempre é direto. Esses dois, no ΔH ser menor e maior, sempre é direto. Olha o que mudou aqui, ó. Olha aqui para você ver os dois. A direta aqui nesse caso é exo. Nesse caso é o quê? Olha, por que mudou? No caso da entalpia, o ΔH. Entendeu? Menor que zero, menor que zero. Perguntas? Não. Livro. Livre. Exercício. Eu posso lá. Jogar? Pode não. Agora, Tá bom fazer igual o negócio. tem os garrafinhos não? Dá pra fazer atividade? Oi? Pra cá. Pode ficar aí não? Bom, na verdade eu bebi 1 litro. Eu queria encher a garrafa. Oi, Divan. Vai lá rapidinho. Ali eu me sinto um algo fácil. Alface em qualquer lugar. Né? A parede me traz proteção. A gente resolveu o número 1, 2, 3. Agora dá para resolver o 4, o 5. 6 não vai fazer não. Dá para a gente fazer o 2, a página 103. Quer um tempo para tentar fazer? Melhor, né? Pode ir, mas Página Você acha 103. que a gente precisa treinar? Oi? Você acha que a gente precisa treinar? Como assim? Atividades. Mais ordem, né?